No princípio, quando a terra não passava de um vasto e profundo abismo, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como um sopro silencioso no vazio infinito. Era um tempo de caos, onde a escuridão cobria tudo, densa e opressiva. Não havia separação entre o céu e a terra, apenas uma vastidão sem forma, uma tela pronta para ser pintada pela mão divina. O silêncio reverberava como um eco eterno, aguardando a primeira palavra, o comando do Criador para transformar trevas em luz. E então, como um trovão rompendo a calmaria, Deus disse: haja luz. E a luz nasceu, banhando tudo com um brilho suave, separando o dia da noite, introduzindo a dualidade no anteriormente homogêneo. Nesse momento, o tempo começou a fluir, os segundos se espraiando como ondas no mar recém-criado. Com a luz veio a distinção, e Deus viu que era bom. O céu firmou-se sobre as águas, uma cúpula imponente que dividia o caótico frescor da criação. O vento começou a soprar, espalhando nuvens etéreas pelo horizonte, e a poeira do início do mundo começou a assentar, delineando formas e sombras. As águas se reuniram em um lugar, revelando os primeiros vislumbres da terra seca. Montanhas ergueram-se, majestosas e silenciosas, testemunhas da obra divina que estava apenas começando. As árvores esculpiram suas raízes no solo fértil, e cada folha, cada caule, trazia consigo a promessa de vida. As estrelas no céu, como olhos vigilantes, foram acesas para iluminar a escuridão do cosmos, preenchendo a abóbada celestial com constelações que dançavam ao ritmo da eternidade. Enquanto a terra se moldava ao toque do Criador, a vida começou a pulular em uma explosão de cores e sons. O canto dos pássaros emergiu das florestas verdes e densas, suas melodias ressoando através dos vales. O cheiro doce das flores em botão misturava-se ao frescor do orvalho matinal, criando uma harmonia olfativa que embalava a criação. Nos oceanos, peixes de todas as cores nadavam em cardumes, uma coreografia viva que celebrava a abundância. E Deus, ao contemplar essa multiplicidade de vida, declarou que tudo era bom. No sexto dia, a obra-prima do Criador ganharia forma. Do barro da terra, Deus moldou o ser humano, insuflando nele o fôlego da vida. Assim, Adão nasceu, um reflexo da imagem divina, com o sopro do Criador vibrando em seus pulmões. A seu lado, para ser sua companhia, Eva foi criada a partir de sua costela, simbolizando a unidade e a parceria que deveriam reger a existência humana. Juntos, eles habitavam o jardim do Éden, onde não havia dor, escassez ou medo, apenas a perfeição da criação original. O Éden era um paraíso de contentamento, um lugar onde tudo estava sintonizado para harmonizar com a paz e a tranquilidade. As árvores frutíferas ofereciam seus frutos sem reservas, e os rios borbulhavam alegremente, irrigando o solo com vida líquida. Contudo, nesse cenário idílico, escondia-se a semente do conflito, a possibilidade de escolha que Deus, em sua sabedoria, sabia ser vital para a autenticidade da liberdade humana. No centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal aguardava em silêncio, sua presença uma promessa grandiosa e perigosa ao mesmo tempo. Enquanto o sol se punha nos primeiros dias da criação, cobrindo o Éden com uma luz dourada, uma promessa de calma e beleza, também plantava-se a incógnita do que estava por vir. As sombras se alongavam e dançavam suavemente pelas trilhas do jardim, sussurrando segredos do que se encontrava além da inocência e do desconhecido. Adão e Eva ainda não sabiam, mas sua jornada estava apenas começando. Uma odisseia que os levaria do deslumbramento ao desafio e, eventualmente, à primeira tragédia da humanidade. No sossego do Éden, enquanto a brisa morna acariciava as folhas, as primeiras sombras de inquietação
começavam a se formar. Em meio ao som dos riachos e dos sussurros das árvores, uma voz diferente se fez ouvir. Gentil e persuasiva, essa presença movia-se pelo jardim com astúcia, almejando despertar a curiosidade adormecida. A serpente, uma criatura com olhos brilhantes e astutos, escolheu Eva como sua ouvinte. Com palavras sedutoras, propôs ao coração humano a dúvida e a possibilidade, a promessa de conhecer o mundo em sua totalidade, além das restrições impostas. Certamente não morrerás, disse a serpente, plantando a semente da discórdia em terreno fértil. Eva, cujo olhar antes refletia a pureza dos céus, foi lentamente seduzida pelo fruto proibido, que brilhava convidativo sob a luz do sol. O paradoxo entre a confiança no divino e a promessa de entendimento absoluto a instigava. O fruto, símbolo da tentação e do desejo, exalava um perfume inebriante, e Eva, contemplando sua beleza, cedeu. Ao primeiro mordisco, uma nova consciência despertou dentro dela, trazendo consigo uma gama de emoções até então desconhecidas. Adão, diante do mesmo convite, seguiu o caminho de sua companheira. E assim, a doçura do fruto transformou-se em amargura, e a visão dos olhos se abriu para verdades antes invisíveis, revelando a nudez da alma e do corpo. Com o ato consumado, o peso da escolha se abateu sobre eles. O jardim, outrora refúgio de harmonia, tornou-se um palco de confronto interno. A inocência perdida trouxe a vergonha, e o casal, agora ciente da sua vulnerabilidade, procurou esconder-se entre as sombras que um dia eram sua morada. O Criador, ao caminhar pela brisa do entardecer, buscou por Adão e Eva. Sua voz, ainda compassiva, ressoou pelo Éden, indagando a ausência dos seus amados. Confrontados por Deus, enfrentaram a consequência de suas ações. A ordem natural se rompeu, e com ela, o Éden não mais seria o porto de segurança. Banidos do paraíso, Adão e Eva pisaram em um mundo diferente, marcado pelo esforço e pela labuta. A terra, antes generosa, tornou-se resistente, exigindo suor e fadiga de suas mãos. A promessa de multiplicar-se e encher a terra permanecia, mas agora, em meio a dores e desafios. Entre os campos de cultivo e rochas resistentes, o casal dava início a uma nova jornada, onde o aprendizado nascia da adversidade e a esperança do amor persistente. Em meio a esse caminho árduo, o fundamento da vida era restaurado pouco a pouco, em gestos de cuidado e resiliência. A história seguiu avançando, e com o tempo, o clamor da nova geração se fez ouvir. Caim e Abel, frutos do amor original, eram as esperanças de um futuro incerto. O primeiro, lavrador, cuidava do solo e colhia seus frutos, enquanto o segundo, pastor, zelosamente guiava seus rebanhos. O altar de ofertas tornou-se símbolo da devoção e reconhecimento ao Criador, mas também epicentro do conflito. Abel, com coração puro, encontrava graça aos olhos de Deus, enquanto Caim, tomado por ressentimento e insatisfação, via a aceitação do irmão como uma afronta. O zênite do conflito entre a unidade e a divisão culminou no campo, sob o vasto céu. Ali, Caim encontrou Abel, e em um ato impensado, imortalizou a primeira tragédia da humanidade. O terreno manchado pelo sangue do irmão proclamou uma nova era de dor e separação. Deus, ao ouvir o clamor da terra, interpelou Caim, sua presença agora marcada pela justiça e misericórdia. Este evento histórico, saturado de perda e redenção, marcaria o resto da história humana com um lembrete constante dos resultados do orgulho e da escolha deliberada. Desse ponto em diante, o caminhar do homem seria um reflexo de suas próprias decisões. Embora a tocha do amor divino ainda ardia, a jornada estava marcada por escolhas difíceis. Adão e Eva,
Enquanto ainda sentiam a saudade do Éden, viam a humanidade diante de um futuro de consequências, sacrifícios e esperança renovada. As histórias de suas vidas tornaram-se lições imorredoras, unindo todas as gerações subsequentes em uma teia de vida, fé e desafios, delineando a saga da raça humana rumo à redenção prometida. As consequências devoravam os corações de Adão e Eva como uma maré persistente. Enquanto seus pensamentos vagavam pelas memórias do Éden, exilados em uma terra que exigia esforço e sacrifício, eles compreenderam a profundidade de suas escolhas. A vida havia se tornado uma jornada constante de trabalho árduo e perdas, onde o solo resistia em entregar seu fruto, e a dor permeava a bênção da procriação. No entanto, mesmo neste terreno áspero, a esperança ainda florescia. Nascida das cinzas de suas falhas, uma semente de redenção crescia, alimentada pela fé e pela promessa de um futuro onde o Criador traria reparação ao que havia sido rompido. A família, ressignificada na luta e no amor, confiante na visão divina, cultivava novas raízes em meio à adversidade. Caim, vagando após o ato que o distanciara ainda mais do Criador, trazia em si uma marca de separação e transgressão, visível a todos como um lembrete da fragilidade humana. O mundo ao seu redor, espelhando seu conflito interior, transformou-se em um espaço de exílio e construção, suportando o peso das decisões tomadas com orgulho e inveja. Ainda assim, a misericórdia divina ofereceu proteção, impedindo que a vingança humana triunfasse sobre a justiça. Assim, Caim tornou-se um símbolo de alerta e recomeço, sua vida marcada pela construção de cidades e formação de um legado onde a experiência do erro pedia reflexão e responsabilidade renovada. Ao longo do árduo caminho, a humanidade aprendeu a encontrar beleza nas dificuldades. Os gestos cotidianos, imersos na simplicidade, formavam um mosaico de devoção àquele que ainda sustentava a criação. Nos campos e florestas, o trabalho das mãos humanas se transformava em um cântico de adoração, e as ervas e os grãos que germinavam sob a luz do sol carregavam a lembrança constante da bondade original do Criador. Livres para traçar seus próprios destinos, os descendentes de Adão e Eva mantinham suas ações como um tributo de gratidão, e as sementes do arrependimento regavam a esperança de um renascimento pleno. E assim, a linhagem dos primeiros humanos avançou, sempre à procura da promessa de um Salvador. Uma promessa tecida com fios de amor e redenção, vislumbrada nas palavras do próprio Deus, quando ele anunciou que a dor inicial um dia seria dissipado por alguém que traria a vida em abundância. Continuando a história, mal haviam eles começado a compreender totalmente o alcance da promessa divina que se estenderia através dos tempos, culminando na vinda daquele que restauraria a harmonia entre a criação e o Criador, selando o destino da humanidade com um abraço eterno de graça. Enquanto os séculos passaram, a memória de Gênesis foi transmitida de geração em geração, uma história sagrada de começo e transformação, de queda e renovação, desvendando o plano de Deus para toda a criação. Na sombra do Éden, o eco da promessa de redenção através de Cristo ressoava, aguardando seu cumprimento. O Salvador, caminhando na linha do tempo, viria como a luz que ilumina os corações e a esperança que preenche o vazio, restaurando a paz e abrindo o caminho para a eterna comunhão. E assim, a aurora da existência continua a ser um ponto de reflexão para cada alma, convocando a humanidade a buscar a compreensão do divino em meio a um mundo em convulsão. Esta saga primitiva de escolhas se torna, portanto, um chamado à fé, à perseverança e à busca pela verdade. Porque, em essência, o começo da história humana é um lembrete do amor eterno que continua a guiar seus passos
rumo à eternidade prometida. E assim, a história que começou com um simples jardim anuncia a continuidade do relato mais grandioso, a promessa de Deus. Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.